Existe uma máquina antiga que, mesmo quebrada, ainda parece ter vindo de um tempo adiante do seu. Ela não foi feita para a guerra, nem para ornamento, mas para entender o céu. Por muito tempo, parecia só um pedaço de metal destruído retirado do fundo do mar. Mas dentro daquela massa quebrada, havia uma lógica precisa demais para ser acidente. A história dessa máquina começa onde muitas histórias impossíveis começam, num naufrágio. Ela passou séculos escondida entre estátuas, ânforas e destroços perdidos no leito marinho. Os primeiros mergulhadores viram corpos de bronze, mármore afundado e sinais de uma carga extraordinária. No meio daquela riqueza submersa, a máquina não chamou atenção de imediato. Era pequena, irregular, escura e silenciosa demais para parecer importante. Só depois perceberam que aquele silêncio escondia uma das tecnologias mais perturbadoras da antiguidade. Não era uma joia, nem um ídolo, nem um simples instrumento de navegação. Era algo muito pior para nossa noção de passado. Parecia uma máquina deslocada no tempo. Esse é o primeiro choque da história. O mundo antigo talvez fosse tecnicamente mais profundo do que gostamos de admitir. A descoberta aconteceu no começo do século passado, quando o mar ainda devolvia surpresas em silêncio. Mergulhadores de esponjas, desviados por uma tempestade, encontraram um cemitério de luxo no fundo da água. Debaixo deles havia estátuas imensas, vasos finos e a impressão de que um mundo inteiro tinha tombado ali. O navio carregava riqueza, arte e talvez presentes destinados a alguém poderoso demais para recusar. Mas entre toda aquela carga preciosa, viajava também uma inteligência mecânica que ninguém esperava encontrar. Quando o objeto foi limpo, apareceram dentes regulares, e dentes regulares mudam tudo. Engrenagens não nascem do acaso, elas exigem cálculo, intenção e fabricação disciplinada. E aquele fragmento tinha várias delas, encaixadas num nível de sofisticação desconfortável para a cronologia tradicional. Não parecia decoração, nem truque, nem acaso produzido pela corrosão. Parecia parte de um sistema maior, escondido dentro de uma caixa desaparecida. Durante algum tempo, ninguém sabia se aquilo era relógio, calendário, calculadora ou uma espécie de mapa do céu. A resposta ficou escondida em pequenos detalhes, inscrições, escalas e relações entre rodas dentadas. Cada novo fragmento parecia acrescentar uma pergunta em vez de resolvê-la. Quanto mais a máquina aparecia, menos aceitável parecia a ideia de que o passado era simples. Esse é o segundo rompimento. Não estávamos diante de um objeto curioso, mas de uma tecnologia de cálculo. Ela cabia numa caixa de madeira, podia ser operada à mão e transformava a rotação em previsão. Bastava um movimento e uma cadeia inteira de engrenagens começava a traduzir ciclos do céu. Sol, lua e calendários respondiam dentro dela como se o universo coubesse num objeto portátil. A máquina não observava o céu, ela calculava o comportamento dele. Isso incluía fases da lua, relações solares e até a previsão de eclipses. Algumas leituras sugerem que ela podia acompanhar ciclos ainda mais complexos, talvez até planetários. Não era apenas uma ferramenta útil, era uma maneira portátil de organizar o cosmos. Girar aquela manivela era como mover o tempo celeste dentro de uma caixa. E isso dá à máquina uma força simbólica quase desconfortável, porque prever o céu não era apenas um exercício técnico, era tocar o que muitos tratavam como destino. Para sociedades antigas, eclipses, ciclos e movimentos celestes carregavam peso político, religioso e psicológico. Quem compreendia esses padrões possuía mais do que conhecimento, possuía vantagem. A máquina transformava a matemática em autoridade. E o mais inquietante é que ela fazia isso com bronze, madeira e mão humana. Nada nela sugere improviso, tudo sugere tradição, oficina e domínio acumulado. Peças tão pequenas e regulares não nascem de um gênio isolado trabalhando no vazio. Elas apontam para uma cultura mecânica que quase desapareceu inteira. Esse talvez seja o terceiro choque. A máquina pode não ter sido única.
Se uma oficina conseguiu produzi-la, outras versões podem ter existido e sumido sem deixar ruído. Bronze pode ser derretido, madeira apodrece, manuscritos queimam e tradições técnicas morrem em silêncio. A tecnologia não sobe em linha reta. Às vezes ela atinge um pico e desaparece. É isso que a máquina obriga a admitir com brutalidade elegante. O futuro pode ter sido parcialmente construído antes e depois esquecido. E aquilo que chamamos de avanço talvez dependa mais da sobrevivência dos vestígios do que da genialidade em si. A máquina existiu porque alguém soube fazê-la, mas só a conhecemos porque o mar decidiu escondê-la. Isso dá ao oceano um papel estranho, destruidor de navios e conservador de ideias. Sem o naufrágio, talvez o bronze tivesse sido reaproveitado e essa inteligência sumido para sempre. Às vezes, a única forma de uma invenção sobreviver é ser soterrada pelo desastre. E isso muda totalmente o jeito de olhar para ruínas, perdas e acidentes históricos. Quando pensamos no usuário dessa máquina, o enigma ganha ainda mais vida. Imagine um estudioso girando a manivela enquanto ponteiros respondem com o desenho do próximo eclipse. Imagine um navegador consultando ciclos, datas e posições antes de tomar uma decisão. Imagine um filósofo vendo numa caixa a prova de que o universo podia ser descrito por relações. A máquina não era apenas útil, era uma visão material de ordem. Ela transformava o céu, tão vasto e temido, em algo manipulável pelas mãos. E isso talvez explique por que ela ainda nos assusta. Porque desmonta a fantasia confortável de que somos os únicos a pensar mecanicamente o cosmos. Ela sugere que a inteligência técnica floresce cedo, às vezes cedo demais para a memória coletiva acompanhar. Não é só uma peça rara, é uma correção material na nossa narrativa de progresso. Uma correção feita não por discurso, mas por dentes de bronze corroído. E poucas coisas são tão convincentes quanto um fragmento que continua funcionando como argumento. Mesmo hoje, a máquina não entregou tudo o que sabe. Novas leituras, escaneamentos e reconstruções continuam revelando camadas escondidas em sua estrutura. Há inscrições quase apagadas, funções discutidas e peças ausentes que mantêm a história aberta. Isso significa que o objeto continua fazendo o que sempre fez, obrigando mentes a calcular. Não é comum que um fragmento de naufrágio ainda gere perguntas novas depois de tantos séculos. Mas essa máquina não pertence ao tipo de objeto que apenas sobrevive, ela perturba. Perturba a história, perturba a cronologia e perturba nossa autoestima tecnológica. Porque sugere que perder tecnologia talvez seja mais fácil do que inventá-la. Basta uma cadeia interrompida, uma oficina destruída, uma geração sem herdeiros. O conhecimento mais sofisticado do mundo pode virar lenda ou ferrugem em muito pouco tempo. E ainda assim, às vezes um único resto é suficiente para acender tudo outra vez. Talvez esse seja o verdadeiro poder da máquina perdida. Não apenas calcular eclipses, meses e ciclos, mas recalibrar o que pensamos sobre a inteligência humana. Ela nos força a olhar para a antiguidade não como infância do mundo, mas como um território de sofisticação interrompida. E isso muda o tom inteiro da pergunta final. Se uma máquina assim sobreviveu por acaso, quantas outras desapareceram sem sequer fragmento? Quantas oficinas dominaram engrenagens, ciclos e instrumentos que o tempo não quis devolver? Quantas tradições técnicas morreram em silêncio, substituídas não por erro, mas por esquecimento? No fim, a máquina perdida não fala só do que foi encontrado. Ela fala do volume imenso de inteligência que a história talvez tenha deixado afundar. Fala do futuro que talvez tenha existido cedo demais e afundado antes de ser herdado. E fala da humildade necessária para encarar um objeto que ainda nos corrige em silêncio. Porque a máquina que parecia antecipar o futuro, na verdade está revelando o quanto esquecemos do passado.